O All Black é a melhor paleta de cores na moda. Tem a maior variedade e possibilidades de estilo. E na minha opinião, é a cor mais visualmente elogiada. E pra completar, é a cor mais fácil de você montar um guarda-roupa. Mas dito tudo isso, você tá fazendo isso tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas ficam assim vestidas de All Black, mas quando você veste um look All Black, você fica parecendo algo assim. Detalhe, tá? Estilo não se compra, se carrega na postura. Mas relaxa, esse vai ser o último dia que você se veste assim, porque a gente vai consertar isso hoje. Tudo começa em se sentir melhor consigo mesmo, mano. E eu sinto que muito disso pode vir do seu guarda-roupa. Eu acho que todo mundo pode aproveitar alguma coisa ao dominar os fundamentos da paleta totalmente preta, tá ligado? Isso vale também para todos os estilos, desde o maximalismo ao minimalismo, tá ligado? Você pode usar essas informações que eu vou passar no vídeo para aprimorar a sua criatividade na hora de você montar um look. Beleza, eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. E a primeira que a gente vai falar é sobre textura. Eu coloquei a textura em primeiro lugar porque eu acho ela uma das coisas mais difíceis de entender e é ela que em si dá o tempero, sabe? Pro estilo All Black. Bom, e a textura é uma daquelas palavras que ninguém sabe explicar direito o que ela é. É tipo aura, tá ligado? Esses dias eu vi um cara falando, mano, você farmou muita aura com esse look. Mano, o que ela quis dizer com isso? Então da próxima vez que alguém falar que uma roupa tem aura, desafia essa pessoa explicar o que diabos isso significa e observa o silêncio constrangedor tomar conta, porque ninguém sabe a resposta de fato do que significa isso. É impossível de explicar por que a textura mexe com você, por que você gosta, por que às vezes ela tem uma sensação boa e ao mesmo tempo ruim, sabe? Enfim. Continuando, uma sacada bem simples e visual para pensar na textura em si é reparar como a luz do sol reage à sua roupa, como ela bate em cada peça que você tá usando, tá ligado? Eu sei que parece um papo meio maluco, mas relaxa, você não precisa se tornar um físico nem nada disso, tá ligado? Vamos entender? O que eu tô falando é de uma coisa bem mais simples. Repara como o preto brilha diferente de uma camiseta de algodão, tá ligado? Você provavelmente vai passar o dia inteiro em algum lugar com luz e essa luz vai bater diferente em cada material, criando uma certa profundidade. Uma bota de couro e uma calça jeans é uma combinação clássica e o mais fácil de acertar. É o feijão com arroz de todo guarda-roupa. Até coisas mais discretas, tipo diferentes tecidos de calça combinados com tênis diferentes, que às vezes você nem percebe, mas já cria um look bastante interessante. Mas agora que você sabe disso, você pode tentar fazer vários exercícios disso um pouco mais consciente, tá ligado? E outra coisa que eu gosto de combinar bastante é trabalhar com contraste. Uma calça mais larga com uma bota de couro parecendo só o bico dela, sabe? É muito bom, mesmo sendo All Black. E a forma como a luz bate em cada peça, criando uma profundidade, é bem sutil, mas resolve. E eu uso isso praticamente todo dia, mano. É muito funcional. Outra peça também que é uma boa pedida é usar peças de nylon. O nylon em si tem uma característica bem brilhosa, tá ligado? Então uma jaqueta bomber de nylon com uma calça preta é uma combinação perfeita. É tipo pãozinho de queijo com um cafezinho de manhã cedo. Porra, não tem erro. Mas é claro que dá pra ir pra outras direções quando a sua é textura, tá ligado? A parada aqui é você se aventurar. E definitivamente você deveria explorar isso se você for usar um look All Black. E eu acho que é nesse ponto aqui que entra o verdadeiro diferencial, tá ligado? Ser ambicioso nas combinações de textura dentro dessa paleta, tá ligado? Isso, exatamente isso que separa quem usa só preto porque é mais fácil do que realmente quem manja do assunto. Testar essas misturas dentro de uma paleta tão neutra é sinceramente uma forma muito fácil de aprender. Próxima dica. Tons. Eu coloquei tons em segundo lugar porque mesmo sendo muito simples de resolver, e é um dos erros mais comuns para iniciantes e pessoas que não sabem o que falta no seu look, tá ligado? E é justamente aqui que nasce aquela famosa frase: você tá parecendo um garçom, quando na real é só falta de variação, tá ligado? A paleta All Black, como o nome já entrega, é meio monótona. Aí você pensa, ah, mas preto com preto não tem erro. Mas como você não precisa se organizar com cores diferentes, o jogo muda de figura. Mas agora, sob tons e nuances dentro do preto, sem essa variação, o look fica meio parado, sem profundidade em um movimento em um look All Black. E você nem entende o motivo, porque tecnicamente você tá usando preto. Aí você pensa tipo, ah, cadê o erro? Onde que eu tô parecendo um garçom? Porra, irmão, é só se olhar. O erro tá bem na sua frente. E uma forma bem simples de fugir do preto padrão é apostar em umas peças mais vintage, tá ligado? Um cinza bem escuro ou até mesmo um leve desbotado em algum canto, tá ligado? Peças vintage em si resolve isso sozinho. Porque o preto, ele com o tempo,
ele desbota naturalmente. Juntar isso com uma peça nova, um preto bem escuro, é a forma mais simples que tem de resolver isso. E é um ajuste tão simples que chega a ser bobo, mas muito necessário. Um monte de gente já faz isso e nem sabe que é a solução, tá ligado? Mas é bom entender o porquê. Bom, agora você sabe o que acontece se você não fizer isso? Enfim, quem tinha esse problema não tem mais. De nada. E se você entendeu, mano, bem-vindo ao time de quem evoluiu, tá ligado? Bem-vindo ao time do All Black e não aquele All Black sem graça. Beleza, esses anos todos foram apenas treino pra você, tá ligado? Agora que você finalmente entendeu e está preparado pra jogar o jogo, vamos entrar na parte mais importante desse vídeo inteiro, mano. A última etapa, looks. Looks é, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante disso tudo que a gente falou até agora. Pensa comigo, você tá de All Black, você basicamente não tá vestindo nada. É tudo preto. A única coisa que sobra exposta, principalmente no frio, é o seu rosto, certo? Isso faz dele o ponto focal mais importante do look inteiro. E é basicamente isso que importa. Isso e conseguir impressionar aquela mina que você tanto tá afim. É, eu sei. Como você acha que ela vai se sentir quando você montar um look todo certinho, tá ligado? E a única parte visível é essa carinha aqui. Você monta o look All Black e de repente o seu rosto vira um funcionário do mês, tá ligado? Trabalhando sozinho pra sustentar o look inteiro, suando a camisa, literalmente a única peça visível. Brincadeiras à parte, a parte mais importante de tudo isso, sem enrolação, é o caimento e proporção. Eu não vou mentir, é uma dica meio chata. Eu sei que meio que eu segurei o vídeo inteiro só pra chegar aqui nesse ponto, mas definitivamente você precisa levar a sério quando você for montar qualquer tipo de look, seja ele All Black ou não, é saber as suas medidas. Você sabendo as suas medidas, você tem mais liberdade e consequentemente você é mais ousado. Pensa comigo, se sua silhueta ficar completamente exagerada, fica muito mais óbvio o seu formato. E é exatamente isso que as pessoas vão perceber, sabe? Tipo aqui, tá ligado? Você nem consegue dizer aonde a peça termina ou começa. Um outro exemplo que eu posso citar são as silhuetas de personagens de games. Você reconhece só pelo formato, tá ligado? E nem precisa enxergar muitos detalhes. E é basicamente isso que seu look parece pra praticamente todo mundo que cruza na rua com você. Mas o que realmente eu quero dizer é que aqui você precisa de uma certa fórmula. Um exemplo clássico que sempre funciona é uma peça em cima mais justa, combinada com uma peça de baixo mais folgada, sabe? Isso cria um contraste muito bom. Eu particularmente adoro, porque me favorece muito pelos fatos de eu ter 1,85. E favorece mais ainda pra caras que têm altura mediana, tá ligado? De 1,70 a 1,75. Mano, fica um caimento perfeito. E eu uso essa regra todos os dias, mano. Todos os dias. E é o tipo de combinação que abre espaço pra 1 bilhão de looks diferentes. E segue aquela regra de ouro, tá ligado? Se cair bem, você vai usar. E o All Black só deixa isso ainda mais favorecedor, tá ligado? Você também pode ir pro outro extremo, tá ligado? Algo mais exagerado nas proporções. Tipo, largo em cima e mais justo embaixo, tá ligado? Você pode brincar, mas geralmente funciona bem quando o assunto é All Black. Desde que seja proposital, tá ligado? Não acidental. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre medidas. Mas, de novo, tira suas medidas, cara. Pega aquelas suas peças que são suas favoritas, que fica bem no seu corpo, e tira as medidas delas. Mano, leva 5 minutos. E você deixa elas guardadas em algum canto do seu celular, em algum bloco de notas. Mesmo que seja sua primeira vez se aventurando nisso tudo, o All Black é o melhor lugar pra você começar. E na minha opinião, é sempre bom você começar com algo fácil. Porque aí quando você vê os resultados bons, isso te motiva naturalmente a você testar coisas e ir evoluindo. Enfim, é isso, gente. Antes de fechar, eu só queria agradecer de verdade, do fundo do meu coração, porque eu nunca imaginaria que tanta gente ia assistir meu vídeo. E sinceramente, cara, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Comenta aqui o que você achou disso tudo e vamos conversar. Eu quero saber a opinião de vocês.